Boa tarde, tudo bom? Então, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre confusão de bico. Eu trouxe para vocês aqui esse modelinho super simpático para a gente entender como que é a postura habitual de língua. Então, todos os bebezinhos nascem com postura habitual de língua aqui, ó, no céu da boca. Passa a língua de vocês aqui, ó, e vocês vão sentir essas ruguinhas. Aqui chama papila palatina. E a posição habitual de língua é com a pontinha na papila, dentes bem pertinho uns dos outros, fechadinhos, a arcada de cima levemente na frente da de baixo, tá? Isso aqui seria uma postura boa, uma postura em repouso, uma postura harmônica desejável. Para vocês saberem, os bebês já nascem com essa condição, exceto algum problema estrutural, mas na grande maioria eles já nascem assim. E o que é importante? Pensa, essa língua fica contraída contra a gravidade a maior parte do tempo. Então, isso aqui é bom para o fortalecimento da musculatura de língua, lembrando que a língua é um músculo, vai fazer ela pressionar o céu da boca e esse céu da boca crescer horizontalmente, fazendo uma boa base para o nariz, para essa criança ter uma boa respiração nasal, certo? E vamos ter força nessa língua para falar, para mamar, para mastigar, para engolir e para fazer o crescimento harmônico dessa face. Então, por conta de tudo isso, eu preciso dessa linguinha sempre arrebitadinha lá para cima. É muito frequente a gente observar isso quando o bebê termina de mamar e ele vai arrotar. Então, a gente coloca ele aqui para arrotar e às vezes ele fica com a boquinha mais abertinha, a gente percebe que a linguinha tá lá em cima em posição de repouso. Ou quando a gente está oferecendo alguma coisa para esse bebê e ele cansa e ele coloca a linguinha lá em cima também, tá? Então a gente percebe muito que eles já têm condições de fazer isso. E aí o que acontece quando a gente oferece chupeta e mamadeira? Então aqui eu tenho um bico ortodôntico de silicone de mamadeira e eu tenho um aqui de chupeta. Quando a gente introduz qualquer tipo de bico que não seja o peito da mãe, olha para onde é que vai essa língua. Ela abaixa, ela fica no assoalho bucal. E como todo músculo, quando a gente não fortalece, quando a gente não usa, esse músculo vai perdendo função, vai perdendo força, certo? E quando eu tiro chupeta e mamadeira, eu percebo uma língua bem repousada em assoalho bucal, sem tônus, sem força, sem a mobilidade que eu precisaria para fazer todas aquelas funções que eu disse para vocês anteriormente de forma eficiente, tá bom? Então, muitas das vezes acontece isso aqui, que é o que a gente chama de confusão de bico. O bebê vai pro peito e não consegue sugar porque ele não tem força. E fora que a posição que ele faz de língua para mamar na mamadeira é diferente da que ele faz para sugar no peito, por exemplo. E aí ele usa músculos diferentes do que ele usaria no peito. E aí significa que esse músculo que ele precisaria de usar no peito vai estar fraco. E aí ele não consegue. Aquele bebê que vai pro peito, abre a boca, fica bastante irritado, mesmo com fome, não consegue fechar e sugar. A gente coloca a mamadeira, ele suga a mamadeira inteira. Ou também pode ser aquele bebê que até mama no peito, mas ele vai mamando cada vez menos e com menos força. Aí, com o passar do tempo, a mãe vai produzindo menos leite, né? Esse leite posterior, ele vai tendo menos acesso. É um bebê que tende a perder peso com o passar do tempo. Aí daí vem aqueles mitos de leite fraco, leite pouco, e aí complementa com a fórmula na mamadeira, e aí que esse bebê desmama mesmo. E eu te pergunto, quando a gente coloca o peito na boca desse bebê, como que é o movimento de língua então? O movimento de língua é uma ondinha, certo? Então ele está sempre movimentando, principalmente ponta de língua, que é o lugar mais móvel da língua, né? E é o que tem mais força, é o que precisa ficar arrebitadinho para ficar cada vez mais forte, certo? Então, por isso que na mamadeira e na chupeta ele não precisa movimentar tanto essa ponta de língua. A mamadeira, a grande maioria delas, você vira e ela já pinga, né? Então, o bebê não precisa movimentar essa ponta de língua, ele movimenta mais dorso de língua somente para deglutir, para organizar a deglutição, certo? Então, por conta disso, no peito esse bebê suga bem, na mamadeira e na chupeta é diferente. O que eu faço para ofertar alimento para o meu filho não ficar com fome e em qualquer impossibilidade que aconteça de eu não poder amamentar, ou por dificuldade,
ou porque aconteceu alguma coisa comigo, ou porque aconteceu alguma coisa com meu bebê, enfim, por N motivos, né? Então a gente tem duas opções aqui que eu vou trazer pra vocês pra gente conseguir alimentar esse bebê. Uma é a mamadeira colher. Então ela tem o corpinho de mamadeira e o bico é uma colherzinha, certo? De forma que quando eu viro, ó, o líquido já escorre. Ó, mas não escorre muito. E aí, se eu apertar, é claro que vai sair mais. Eu tenho os dois modelos que fazem exatamente a mesma função, a diferença aqui é a marca. E aí vai do cuidador se adaptar ou não. Essa aqui também é a mesma coisa. Eu coloco ela aqui, viro e ela já vai pingando o leitinho. É claro, se a gente tiver tirado o lacre. Então, tomar bastante cuidado, tá? Tirar o lacre. Senão a criança fica lá tentando mamar e não consegue. E agora sim, a gente vira e vai caindo devagarzinho, tá dando pra vocês verem? Ó, ela meio que vai gotejando. Tá, e aí o que acontece? Esse bebê, a gente vai posicionar ele de frente, meu bebê, sentei aquela posição de borboletinha, sabe, da perna. Peguei aqui, ó, de orelha a orelha do meu bebê, firme, mas não vou machucá-lo, não se preocupe. E venho aqui com a minha mamadeira colher e coloco a pontinha arredondada da colherzinha no lábio inferior do bebê e aqui eu vou gotejando leitinho na boca dele. Qual que é a movimentação de língua que ele vai fazer? Exatamente a mesma daquela do peito. Ele vai sorver com a pontinha da língua. Assim como qualquer outro mamíferozinho filhote, né? O gatinho, o cachorrinho. Nessa outra mamadeira colher, exatamente a mesma coisa, tá? O que a gente tem é o copinho. Então, eu tô com um copinho bem pequenininho, porque o meu bebê é bem pequenininho, né? Mas o copinho aí pode variar. Copinho bom mesmo é aquele tamanho de uma dosezinha de pinga, tá? Que é aquele copinho americano pequenininho, de mais ou menos uns 50 ml. Pode ser o copinho descartável também de café, sem problema nenhum. Uma outra dica boa é que pode ser a tampinha da mamadeira, menina. Pra não falar que a mamadeira não serve pra nada, tira o bico e joga fora. O vidrinho você usa pra guardar leite e a tampinha você usa como copinho. A mamadeira também tem suas utilidades, certo? Bom, sentei meu bebê, peguei o leitinho, não enche o copinho, tá? Deixa o copinho ali pela metade, ou vai de pouquinho em pouquinho mesmo, até você se acostumar. Sim, a gente vai fazer exatamente da mesma forma. Eu vou virar o copinho só até o leitinho chegar no lábio inferior. O leitinho chegou no lábio inferior, o próprio bebê vai sorvendo e puxando o leitinho pra dentro, tá bom? Então, essas são as duas formas que eu oriento vocês no caso de ter que substituir o aleitamento materno exclusivo, tá? São formas que a gente evita a confusão de bico, porque a gente está posicionando essa língua, fortalecendo essa língua exatamente como ela estaria fazendo no peito. E assim que o aleitamento materno puder ser restabelecido, a gente vai fazer sem grandes problemas, certo? Eu me pergunto, mas Mari, quando eu devo dar chupeta então? Particularmente, na minha opinião, nunca. A menos que você tenha muita necessidade. A chupeta ela vai servir para acalmar o seu bebê. E existem outras formas de acalmar o seu bebê antes de usar a chupeta. O peito é uma delas, né? Mas isso é assunto para outro vídeo que eu vou fazer depois também para ajudar vocês. Os substitutos da chupeta, certo? Bom, e aí o que a gente pode fazer então? Me perguntam, e quando eu devo introduzir a mamadeira? Outra coisa também. Na minha humilde opinião, a menos que seu filho tenha alguma necessidade específica mesmo para ter que usar uma mamadeira, nunca. Se é uma criança de aleitamento materno exclusivo, até 6 meses ela não tem necessidade de mamadeira, certo? Então, é um bebê que ficou só no peito, com 6 meses ele já começa a introduzir líquidos do tipo, pode ser um chá, pode ser uma água, né? Depois de 1 ano ele começa com sucos, e aí, mas eu não vou dar na mamadeira, eu vou dar aonde? Te apresento o copo de transição sem bico, tá? Ó, ele tá cheio de líquido e ele vira e não cai nada, certo? Então, esse aqui o bebê vai posicionar para ele nos primeiros momentos, né, até ele aprender. Bom, tem esse copinho também com alça, tá, gente? Pra ficar mais fácil do bebê fazer o uso dele. Bom, então o bebê vai acoplar a boquinha aqui, ele vai sugar e o líquido vai sair na boquinha dele, sem derramar e sem fazer bagunça,
tá bom? Você pode continuar usando o seu copinho ou o copinho que você tiver em casa sem problema nenhum. Criança a partir de 6 meses já usa canudo também, o que é uma boa. Lembrando que todos esses utensílios que eu apresentei para vocês, o copo, o canudo e a colher, são utensílios que ele vai fazer uso até a vida adulta dele, né? Então não são utensílios que eu vou precisar passar por momentos de transição, depois que a gente sabe o quanto é complicado fazer essa transição de chupeta e mamadeira, né? Esses utensílios que eu apresentei para vocês hoje, vocês compram em qualquer loja de artigos para bebê, para enxoval de bebês, sem grande dificuldade. A colherzinha você pode chamar ela de mamadeira colher, ou de colher papeiro, ou de colher dosadora, tá? E o copinho é o copo de transição sem bico, tá? Evitar qualquer tipo de bico que seja introduzido na boca do bebê, a menos que seja a sua auréola, a auréola da sua mama, tá? Fora isso, qualquer outra coisa tem a tendência, pode ser que faça confusão de bico. Então, se a amamentação é uma coisa importante para você, reflita sobre o uso desses utensílios e se precisar de ajuda, me procura, tá bom? Um beijo!